Eu vou falar um pouco da história e convivência minha com o maior flautista do mundo. Eu cresci ouvindo, como vocês sabem, os discos de vinil, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Lupécio Miranda, Pixinguinha, entre outros, né? E entre esses grandes músicos brasileiros, esses geniais músicos, estava o grande Altamiro Carrilho, flauta maravilhosa que eu escutava e que meu pai dizia: esse aí é o maior flautista do mundo, Nilo. E eu ficava admirado com aquilo. E uma coisa interessante é que desses grandes ídolos, né, que eu tinha, que eu via, né, nesses discos, nessas gravações, Altamiro era o único que estava vivo ainda, né? Bom, algum tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer Altamiro Carrilho pessoalmente, graças a Nelson Galiano, o meu amigo Balói, violão de 7 cordas, aliás, grande incentivador de jovens talentos, né? E ele me levou para conhecer o Altamiro, porque o Altamiro estava fazendo um show, uma pequena temporada, no Sesc Pompeia, em São Paulo, né? Um pouco antes da apresentação, o Altamiro estava almoçando, né? Que quando eu cheguei, estava ele lá muito simples, né? Muito alegre, muito divertido, contando histórias enquanto almoçava. Eu me lembro que o que ele estava comendo era arroz, feijão, um franguinho cozido, né? Enquanto ele tirava a carne ali da coxinha da asa, ele contava histórias dele, que era um ídolo meu, né? E de outros ídolos também, como esses que eu citei há pouco, né? Então aquilo foi um dia muito marcante para mim. Meu pai estava presente também nesse dia. Foi quando nós conhecemos o grande Altamiro Carrilho, né? E o Altamiro nesse dia contou histórias das gravações com Jacó, com Valdir, com Luiz Gonzaga, Pixinguinha e tal. E também contou histórias do Regional do Canhoto, né, que ele participou, né, com um grande brilho, inclusive com uma responsabilidade enorme de substituir o grande Benedito Lacerda. Imagine isso, né? Eu tinha acabado de gravar o disco Moleque Atrevido, que foi meu primeiro CD, né? Eu gravei aos 13 anos de idade. O Balói: olha, Altamiro, esse garoto quer te mostrar uma gravação. Eu falei: não, seu Balói, deixa. Não, dá o CD pra ele, rapaz. Aí eu entreguei o CD Moleque Atrevido para o Altamiro. Puxa, ele agradeceu muito e tal. E, para minha surpresa, pouco tempo depois, acho que coisa de um ano assim, ele voltou a São Paulo, fazendo uma temporada no Teatro Municipal de São Paulo, e me chamou como convidado. Puxa vida, aquilo foi um momento marcante na minha carreira, né? Tocar no Teatro Municipal de São Paulo, né, que já é um grande feito, e ainda ao lado de um dos meus maiores ídolos, um dos maiores músicos do mundo, grande Altamiro Carrilho. Ele sempre muito brincalhão, muito divertido, deixando a gente sempre à vontade, né? Um fato curioso é que nesse dia eu falei: seu Altamiro, eu não acho quem deu um nó na minha gravata aqui, ninguém sabe dar um nó na gravata, e o senhor poderia... Não, vem cá, meu filho, eu sei dar o nó, vem cá. Aí ele deu o nó. E eu tenho até hoje esse nó na gravata de Altamiro Carrilho. Tá guardado. Qualquer dia eu mostro, hein? Qualquer dia eu mostro. Bem, ele sempre tocava o hino nacional antes de começar o show. Botava todo mundo de pé na plateia, com a mão no peito, e cantando o hino nacional brasileiro. Era muito bonito aquilo, né? E a partir daí surgiu uma grande amizade, uma bonita parceria. A gente se dava muito bem pessoalmente, musicalmente. Muitos outros concertos vieram, né? Teve o projeto Grandes Encontros, teve um show maravilhoso, muito cheio, lotado, uma plateia entusiasmadíssima, né? Enfim, muitas coisas. Ele teve uma participação em um disco meu chamado Perambulando, de 2005, né? Que nós tocamos uma música muito bonito, né? Chama-se Recordações, essa música. E o Altamiro fez uma flauta maravilhosa, mas tem uma coisa que não teve registro e que eu vou confessar a vocês aqui, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi em matéria de música, em matéria de criação musical, artística, e que não foi registrado, né?
a gente gravou, né? E a gente foi ouvir depois, lá na salinha do técnico de som, o resultado daquilo, né? E ele estava com a flauta, né, nessa salinha do técnico, ou a gente estava ouvindo a gravação que a gente havia acabado de fazer, né, e ele começou a fazer contrapontos sobre a gravação. E olha, eu me emocionei com aquilo, que era uma das coisas mais bonitas que eu já havia ouvido assim na minha vida, sabe? A tamanha capacidade, criatividade e tudo com muita beleza, sabe? Com economia de notas, mas tudo muito bem encaixado, tudo com expressão artística. Aquilo foi uma coisa que me impressionou demais, né? Bom, sem dúvida foi um dos maiores músicos que já tivemos no Brasil e no mundo, né? Eu quero mostrar a você um pequeno registro, um registro bem simples, é verdade, como você poderá ver, né? Feito há mais de 10 anos, mas que me orgulha muito, tá? Mas que me orgulha muito por ter produzido esse show e ter compartilhado, né, o palco com o grande Altamiro Carrilho, né, e ao lado de grandes músicos brasileiros como Luizinho Sete Cordas, João Camareiro em uma das suas primeiras apresentações, o grande Milton Mori ao cavaquinho. Aliás, o Milton Mori sempre o brincalhão, né? Altamiro também muito brincalhão, se dava muito bem. E Rafael Toledo no pandeira. Eu peço que você se inscreva aqui neste canal, deixe o seu like, tá bem? Comente, divulgue, compartilhe esse vídeo, né? Aliás, desse canal que é dos amantes da música feita de coração. Um grande e forte abraço. Eu estava para viajar, o Danilo, para Fortaleza, aquele teatro lá bonito, né? Fazer 2 shows lá. E estava eu e o meu grupo, e estava lá no aeroporto do Galeão. Antigamente o nome do aeroporto era Galeão, agora é o maestro Antônio Carlos Jobim. O meu tio vai fazer para mim depois daquela entrada. Então, ali com os meus amigos do conjunto, e tocou uma sinetinha lá, chamando aquela que chamava os voos antigamente, blim, 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 blim. Como é que é mesmo, meu tio? Não. Lá do Fá, Sol, as notas finais são Fá, Sol, meu tio. Agora sim. Eu estou falando para chatear o meu tio, gosta de brincadeira, então estou brincando com ele. Essas 4 notinhas musicais ficaram no meu ouvido, blim, 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 blim. Eu digo, ai, eu acho que isso dá choro. Arranjei um papel de embrulho lá, improvisei um pentagrama, escrevi as 4 notinhas, sem divisão, sem nada. Eu não sabia o que ia acontecer, mas alguma coisa iria acontecer dali. E escrevi o trechinho, bam, 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 bam. Escrevi novamente, senti o desejo de repeti-la. Bam, 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 bam. Ih, que chorinho que vai dar isso aqui. Aí começou a brotar a melodia, vendo aquela coisa, todos os anjos todos me rodeando, cada um cantarolava. Eu digo, calma, devagar. Tempo para todos. Entramos no avião. Dentro do avião eu continuei a receber as melodias, e quando cheguei em Fortaleza estava pronto o chorinho, Aeroporto do Galeão, baseado naqueles toques da chamada dos voos. Então eu vou tocar agora para vocês, mas escreveram ali no roteiro Aeroporto do Galinhão, que é uma galinha grande. Quando eu soube, foi de propósito, para brincar comigo. O pessoal brinca muito comigo, eu não sei porquê, eu sou jovem ainda, bonito, tenho, não é? Muito talento, eu acho que é por isso. Tem todas as qualidades reunidas, não? Que mentira, aquela nota boa, que mentira, aquela nota boa. Então eu vou tocar o chorinho, Aeroporto do Galeão, porque eu estou sentindo que esse auditório está um pouco frio. Você jantaram? Todos jantaram? Não, o senhor fez só um lanchezinho, não foi? Aquele lanchezinho levezinho para não, né? Agora então nós vamos aquecer o negócio. Vamos lá, meu tio.